Olá, raposada, tudo bem? Vamos então hoje fazer a aula do verbo to be no futuro simples. Essa aula vai ser um pouquinho diferente das aulas anteriores, porque o verbo to be, neste caso, vai agir um pouco diferente do que no presente e no passado. Você vai achar essa aula muito familiar com a aula do futuro simples. Sim, é muito familiar. Mas vamos dar uma olhadinha porque você já vai aproveitar e já vai rever aquela matéria também. Vamos lá? Muito bem. Esta aula nós vamos fechar o bloco do presente, passado e o futuro do verbo to be. Essa é a última aula no futuro para fechar esse bloco. E você vai ver que não é muito complicado, aliás, ela vai ser bem curta. Nós vamos passar por todos os a pergunta, a resposta positiva, a resposta negativa, curtas e fortes. Assim você vai ter essa visão completa de como usar o verbo to be no futuro. Recomendo também dar uma olhadinha na aula do futuro simples, para ter uma visão maior, mais aprofundada, se você ainda tiver alguma dúvida. Vamos começar então pelos pronomes. I, you, he, she, it, we, you, they. Esses são nossos pronomes e a nossa engrenagem número 1. Engrenagem número 1, ó. Gear number 1. Essa é a nossa primeira coluna, quem faz a ação. Claro que aqui nós podemos substituir pelo nome das pessoas ou pelo objeto o que vai fazer a ação. Muito bem. E aqui, como é futuro, nós vamos usar o nosso auxiliar will. Quem é esse auxiliar? É o Will. No futuro, nós vamos usar o auxiliar will. E lembra, yes auxiliary, no conjugation. E no futuro é só isso. Por quê? Nós vamos usar o will o tempo todo. Sim, o tempo todo. Então, não tem conjugação. Não tem conjugação nisso aqui. É só o be. Mas vamos ver isso no decorrer da aula. Will é o nosso auxiliar do futuro. Você que já assistiu a aula do futuro simples, você vai lembrar que o will se contrai com os nossos pronomes. Então, vai ficar aqui, ó. Vamos colocar aqui, peraí, né? Nossos pronomes vão se contrair com o will. I will fica I'll. You will, you'll. He will, he'll. She will, she'll. It will, it'll. We will, we'll. You will, you'll. They will, they'll. Vou deixar também aqui na descrição uma aula da Rachel English, que vai te ajudar também na hora de fazer essa pronúncia. É um exercício muito legal. Eu gosto muito dos vídeos delas e eu recomendo também. Agora que nós vimos as contrações, vamos continuar com o verbo to be. Tá? Vamos colocar o be aqui. Quem é esse auxiliar? É o be. Então, ficou desta forma, ó. I will be. Essa é a nossa forma positiva. Vamos colocar alguns exemplos, então, aqui da nossa forma positiva. I will be home for Christmas. Tem aquela música, I'll be home for Christmas, muito popular na temporada de Natal. Então, I'll be home for Christmas. Essa aqui é a forma por extenso, e nós podemos encontrar, então, na música I'll be home. Olha só como está a forma contraída. I'll be home for Christmas. É a mesma coisa, só que a parte de cima, a parte por extenso, e a parte de baixo é contraída. Lembrando novamente que nós usamos mais a forma contraída quando estamos falando e a forma escrita numa redação, alguma coisa, usamos a forma extensa. You'll be at work tomorrow at 9. Você estará em casa amanhã. Você estará no trabalho? You will be at work tomorrow at 9 a.m.
Você estará no trabalho amanhã às 9 da manhã, ok? Muito bem. Então, nós temos aqui já alguns modelos da forma positiva. Lembre-se de baixar os exercícios, ali você vai ter várias formas de praticar, de rever isso e trabalhar essa memória muscular. Também tirar qualquer dúvida que você tenha aqui. Vou colocar também alguns links de músicas que você pode ouvir para te ajudar a ver até a pronúncia e ver músicas com essa matéria que nós estamos estudando. Vamos ver então agora a forma negativa, tá? A forma negativa, nós só vamos precisar converter o will para o won't, tá? Vamos converter o will para o won't. Vamos colocar aqui won't. Lembra de fazer a trombinha, né? Won't, porque senão ele parece que você está falando want. Nós brasileiros temos essa mania de pronunciar dessa forma e parece want, mas é won't, ok? Então, fique espertos aí para won't, tá? Muito bem. Vamos ver então exemplos aqui com won't. I won't be home tonight. I won't be home tonight. He won't be at the bank. Ele não estará no banco. She won't be here. Agora, vamos dar uma olhadinha na forma de pergunta. Nós temos a forma positiva, a forma negativa. Temos agora a forma de pergunta. Vamos colocar numa outra cor aqui também, forma de pergunta. Então, novamente lembrando, né? Aqui nós temos yes auxiliary, no conjugation. No auxiliary, yes conjugation. Só que no futuro, nós vamos usar o auxiliar o tempo todo. Então, não haverá conjugação para o verbo to be. Lembra que no presente nós temos 3 conjugações, no passado temos 2 conjugações e no futuro é só be, porque o auxiliar will vai colocar ele no lugar dele, tá? Então vamos colocar aqui, vamos fazer uma pergunta. Ó. Will you be home tonight? Você estará em casa hoje à noite? Will you be home tonight? Bem simplesinho aqui a nossa pergunta. Vamos. Will you be home tonight? Eles ficaram felizes com isso? Would they be happy with that? Você coloca o will lá na frente para fazer uma pergunta. Senão, não vai ficar uma pergunta. Não vão entender como pergunta. Ah, mas se eu colocar a situação bem alta no final com tom de pergunta? Não. Tem que colocar o will na frente ali. Eles são acostumados a ouvir isso ali e assim você vai ser entendido muito mais fácil. Muito bem, vamos lá então. Esses aqui são nossos exemplos de pergunta. Vamos colocar mais um exemplo aqui. Ó. Claro que nós podemos usar todas as formas do verbo to be. Nós podemos usar o verbo to be no futuro para profissão. Will you be a doctor? Podemos usar para estado físico ou emocional. Will you be okay? Won't you be tired? Uma pergunta negativa, mas você não estará cansado? Won't you be tired? Podemos usar para adjetivo. She will be beautiful. She will be the best student in the school. Podemos usar também para localização, como nós estamos usando aqui. I'll be home for Christmas. Podemos usar para o clima, como eu estou usando aqui, ó. Will it be sunny tomorrow? Yes, it will be sunny tomorrow. Podemos usar para anos de vida. Quantos anos você tem? Terei, no português a gente faz o ter, mas no inglês a gente usa o verbo to be. Então, I'll be 44 years old in 2 years. Então, aqui nós temos a forma positiva, a forma negativa e a forma de pergunta. Eu tenho uma aula específica só para respostas curtas. Você pode dar uma olhadinha lá nas aulas anteriores. Respostas curtas, está bem explicadinho lá, para não parecer um grosseirão, né? Uma grosseirona aí, respondendo as perguntas, tá? Saber como usar essas respostas curtas, beleza? Ó, resposta positiva, yes, I will. Forma negativa, no, I won't. Lembrando de fazer a trombinha, no, I won't. Isso vai te ajudar na hora de pronunciar bem essas palavras. Yes, I will. No, I won't. Ok? Ó, e só usamos o nosso auxiliar will. Não usamos o verbo to be. Ok? Forma curta. Yes, I will. No, I won't. Yes, he will. No, he won't. E agora nós vamos colocar, então, nossa forma, lembrando que a gente não usa forma forte o tempo todo. Precisa falar com o cliente, né? Dar aquela confirmação. Yes, I will be there at 9.
Yes, I will be home tonight. Forma forte, quando que a gente vai usar? Tem um vídeo específico para respostas fortes. Dá uma olhadinha lá. Vou deixar também na descrição, se você não souber encontrar, vou deixar na descrição aqui, tá bom? Agora, para você que está assistindo isso no meu curso, eu tenho aqui embaixo um exercício para você praticar bem esse conteúdo e eu quero que você pratique também a conversa, praticar bastante em voz alta na frente do espelho, faça assim frases que você vai usar isso, tá? Que você vai usar no seu dia a dia. Por exemplo, se você trabalha com house cleaning, você fala com o seu cliente, hey, I'll be there at 9 on Tuesday. Okay? Estarei lá às 9 na terça-feira. Se você trabalha com clientes, outros clientes, pode usar isso de várias formas. Escreva essas formas, pratique, deixe no comentário também se você tiver alguma dúvida, a nossa comunidade pode ajudar. Tanto eu quanto os outros alunos, ou até as pessoas da internet podem ajudar. Aqui nós temos a forma positiva, a forma negativa, a forma de pergunta, a forma curta e a forma forte. Decisões feitas no momento. Decidi agora. A gente vai usar o will. A gente usa também para promessas. Eu prometo que eu vou fazer tal coisa. I'll be there, né? Prometo. Então, nós vamos usar o will. Tá? Nós vamos usar o will também quando a gente quer se voluntariar. Eu vou ajudar, que também é uma promessa, né? Eu vou ajudar, né? I will, tá? Então, e tem uma aula específica que é do futuro simples. Vocês vão poder rever toda essa forma lá nessa aula do futuro simples. Se você não lembra como usar o will. Tem todas as formas do verbo to be aqui, do verbo to be no futuro. Não é complicado, porque ele, no futuro, ele age como um verbo normal, tá? Normalzinho, o will põe ele no lugar dele. Ele não trabalha sozinho agora. Você vai precisar do will para colocar no futuro. Certifique que está estudando bem, que você está preenchendo todas as tabelinhas ali do controle do seu estudo todos os dias. Olha, novamente, se houver alguma pergunta, deixe nos comentários e curta esse vídeo. Se você tiver alguma sugestão para melhorar esse vídeo, deixa aqui também, que a minha próxima versão aí pode ser melhor ainda. A próxima aqui, então, para quem está fazendo o curso, vai ter um exercíciozinho e um teste para trabalhar bem, para focar bem nisso. E depois nós vamos para a parte dos contínuos. Muito bem! Então, você assistiu esse vídeo até o final, meus parabéns. Para você que está fazendo o curso, certifique-se de fazer os exercícios que estão aqui embaixo, tá bom? No YouTube tem um link das aulas que já falamos, das respostas curtas e das respostas fortes. Se você conhece alguém que precisa falar inglês, manda esse vídeo para essa pessoa também. Obrigado por assistir e até a nossa próxima aula!